Boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor. Mais uma tardezinha com Jesus. E a mensagem hoje está lá em Marcos capítulo 5, versículos 21 ao 26. A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Aqui nós vemos duas situações, né? Tem Jairo, que foi chamar Jesus para acudir a filha dele, que estava muito enferma, e as pessoas já diziam que estava morta, enfim, mas aí é outra história, né? Que aí nós vamos contar depois. Aqui nessa situação da multidão, quando Jesus estava indo atender o chamado de Jairo, uma mulher que estava 12 anos padecendo de fluxo de sangue, ali no meio da multidão, foi lá e tocou nas orlas de Jesus. A gente vai falar essa parte da orla, toda essa história dela mais pra frente. O que eu quero sinalizar aqui é: ela tinha despendido tudo quanto tinha com os médicos, e isso nada lhe aproveitou antes indo a pior. É errado ir ao médico, gastar dinheiro com os médicos? Não é errado. Deus deu capacidade aos médicos, aos homens, para curar uns aos outros, para... A própria palavra diz, né, confessa os pecados uns aos outros para que sareis. Uma outra ajudou seu companheiro, disse: esforça-te, é melhor serem dois do que um. Então assim, a gente vive em comunhão, a gente vive em unidade, tanto um ajudando ao outro, sem ser necessariamente uma especialidade, uma formação, quanto as formações, né? Os professores capacitam as pessoas, os médicos curam as pessoas, enfim. Porém, tem aqueles médicos que vai ter enfermidade que ele não vai conseguir curar. Isso aí é fato, né? Ele não é o todo-poderoso, ele não é uma pessoa que faz milagres. Não, ele usa dos artifícios da medicina para poder curar. Mas quando chega a um nível, uma enfermidade que a medicina não alcançou ainda, ou que para aquela pessoa já foi descoberto tarde, alguma coisa do tipo, e que não há mais o que fazer, que os médicos vêm dar aquela sentença negativa: ó, você agora só tem X tempo de vida. Eles erram, às vezes erram. A pessoa chega ali, passa daquele tempo, a pessoa ora, se dedica a Deus e passa daquele prazo, aquela sentença que o médico deu. Pode acontecer também de falar aquele prazo e aquele prazo realmente se cumprir. Porém, o que nós vemos aqui é que essa mulher estava há 12 anos e que dá a entender aqui que ela tinha dinheiro, porque ela gastou tudo quanto tinha. Pode ser que ela tinha muito, pode ser que ela tinha pouco, mas ela estava sempre procurando recursos, né? Ela estava sempre procurando se livrar dessa enfermidade. Ela se esforçava, que também é um esforço dela. Ela não vê a enfermidade: eu me conformo, eu aceito, eu vou conviver com essa enfermidade para sempre. Deus que me deu. Se ele quisesse, ele nem tinha me dado essa enfermidade. Se ele quisesse, ele poderia. Não é não. Tipo assim, você tem que pegar a posição, se colocar na posição de fé: o que eu vou orar, eu vou fazer a minha parte. Se eu tenho recursos financeiros, eu vou usar os recursos financeiros. Enfim, eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para me ver livre daquela enfermidade. Porém, que está dizendo que ela estava focada no dinheiro. Ela estava usando dinheiro. Talvez por não conhecer Jesus, amém, porque quando ela ouviu falar de Jesus, que ela foi lá e tocou na orla. Então, digamos que essa mulher não conhecia Jesus ainda. Porém, há pessoas que mesmo conhecendo Jesus, porque hoje em dia não está inacessível mais a palavra. Hoje em dia todo mundo tem uma Bíblia dentro de casa, todo mundo tem YouTube, redes sociais para poder ver e ir ali aprofundar, né, o conhecimento. Então hoje em dia todo mundo já ouviu falar de Jesus, né? De alguma forma, exceto aqueles locais bem distantes, né, que porventura ainda não tenha nenhum celular, uma antena não pegue bem, não tem sinal. Aquelas pessoas bem humildes que estão lá dos povoados, que necessita de uma pessoa aí, caminhando lá para evangelizar essa pessoa. Aí, ok. Mas quem tem acesso à internet hoje, quem tem condição de comprar a Bíblia hoje, a maioria. Então, assim, e até quem não tem condição de comprar a Bíblia, às vezes tem doação de Bíblia, as pessoas ganham Bíblia. Então, o que eu quero trazer aqui é: essa mulher, ela já tinha gastado tudo quanto tinha. Quantas pessoas hoje em dia estão gastando tudo quanto tem
né? E deixando Jesus por último. Jesus tem que ser o nosso primeiro lugar, né? A palavra diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, você está com necessidade de se vestir, de comer, de se alimentar, de saúde. Jesus sabe de tudo isso, mas você tem que orar, você tem que pedir, e você tem que fazer o primeiro lugar, que é honrar o Senhor, que é adorar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro passo, né? E amar o próximo como a ti mesmo. E aí vem aquela questão, né, de que tá lá no Pai Nosso, de liberar perdão, porque muitas enfermidades estão aí também por falta de liberar perdão. Tem enfermidade que é porque a gente dá lugar, dá alguma brecha, e aí aquela enfermidade vem. Tem enfermidade que não é nem porque ninguém pecou, que já é dito na Bíblia isso, né? Que os discípulos perguntaram: quem pecou, Jesus? Este ou os pais dele, né? Ele fala: ninguém, nenhum deles, mas para que a minha glória fosse manifestada. Então, há esses casos também. Porém, a palavra vai dizer que Jesus já levou todas as enfermidades no madeiro. Então, se ele levou todas as enfermidades no madeiro, ele levou. Então, por que hoje em dia a gente ainda tem enfermidade, né? Tá faltando mais fé na gente, gerar mais fé. E a gente tem que pedir: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade, me dá mais fé. E como a gente vai ver lá em Marcos 9, o pai do menino que tinha um espírito mudo e que espumava, ele falou: mestre, ajuda-me na minha incredulidade. Então, assim, ele pediu ali para Jesus ajudar ele. Ele reconheceu que o que faltava nele era fé. Então, muitas das vezes, na maioria das vezes, o que falta em nós é fé. Porque Jesus fala que se tiver fé, tamanho de um grão de mostarda, dirá um monte para se mover, e ele vai se mover. Então, assim também tem que ser na nossa vida. A gente ter a fé nesse nível, né? Jesus fez o primeiro milagre, os discípulos, no segundo milagre, na multiplicação dos pães e peixes, perguntaram ao mestre como é que ia alimentar aquela multidão. Assim é com a gente hoje. Quando Deus nos cura ontem, amanhã ou hoje a gente já está perguntando como Deus vai nos curar, se viu a cura ontem. Então, assim, a gente tem que começar a determinar, né? Esses dias, mês passado, eu tive uma enfermidade aí que demorou de passar, mas aí agora parecia que ia voltar de novo. Eu repreendi no nome do Senhor e falei: Senhor, o mesmo Deus que curou lá é o Deus que vai curar agora. Porque o Senhor cura 1, 2, 3, 4, infinita o seu poder. Então o Senhor pode curar em todo momento e a qualquer tempo. O mesmo Deus da primeira multiplicação, da segunda multiplicação. O Deus que curou uma vez, o Deus que vai curar a segunda, a terceira, a quarta, infinita. O que falta às vezes a gente não tá com o espírito vacilante, né? Tá numa situação que, mas agora eu não creio, mas agora é diferente, mas agora não sei o que lá. A gente começa a vir as setas, a dúvida, e aí a gente começa a ficar ali, sabe? Você determinar: eu vou ao médico hoje só para confirmar de que eu não tenho isso, de que eu não tenho nada e tal. E você vai lá com aquela confiança, e você fala: será? Não sei o que. Mas é normal, vem a dúvida, é o processo de gerar fé, né? Mas voltando aqui pro texto, né, gente? Sobre a multidão aqui, a gente pode falar o seguinte: às vezes a multidão demais, ela atrapalha. Multidão demais no lugar, a multidão tava ali, comprimindo Jesus, todo mundo quer uma coisa, todo mundo quer outra, mas tem coisas que são mais urgentes. Então você tem que saber também o que é prioridade. Jesus sabia as prioridades, ele tava indo para um local, uma mulher que pegou ele pelo caminho, né, pra receber a cura dela também. Mas assim, Jesus estava indo com foco, com destino. A gente vai ver lá na frente, quando chega lá na casa, ele manda sair todo mundo que tá ali agorando, como se fosse o velório da filha de Jairo. A gente vai ver que ele manda todo mundo embora. Então assim, a gente tem que aprender a discernir quem é quem, né? Jesus, ele escolhia 3 pessoas para andar com ele mais próximo, para ver esses milagres, essas coisas assim grandiosas mais de perto, né? E outros estavam mais apartados, talvez porque não iam suportar, né? Talvez porque não iam entender, talvez porque iriam espalhar, não se sabe o motivo, mas assim, a gente tem que aprender a não se distrair com a multidão, né? Não se distrair com a multidão. A gente tá indo fazer algo, a gente continuar naquele algo e manter a fé mesmo com os burburinhos, com as situações contrárias, com os disse-me-disse, com as pessoas que não creem, que estão ao seu lado, né? E que lançam às vezes palavras de não, é isso mesmo, coitadinha, coitadinho. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus eterno, Pai, Senhor da glória, Pai, a tua palavra foi lida, Pai. E sabemos, Pai, que precisamos que seja gerada fé em nós, Pai. Fé de que o Senhor, mesmo Deus que curou na Bíblia, que curou nos tempos antigos, que cura hoje, que curará eternamente, Pai. Não só a cura, Pai, mas toda a tua proteção, todo o teu cuidado, todo o teu amor, todo o teu zelo, Pai. Nós somos gratos a Ti por tudo isso, Pai. Glórias te damos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima.